Gente, paz do Senhor Jesus. Compartilhar com seu coração o que Deus colocou no meu coração aqui. Preste atenção na palavra. Deixa Deus falar com você, amém? Eu vou estar lendo aqui alguns versículos para você entender o que Deus está falando. E é por isso que é importante você prestar atenção na palavra. Mateus 4. Está escrito assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te daqui, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Primeira coisa aqui. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Espírito Santo, Deus. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus ao deserto. Tem lutas que nós atravessamos que é Deus quem permite. Para quê? Moldar a nossa vida, testar a nossa fé, nos fazer crescer e amadurecer. Eu disse ontem que nem todo vento é do diabo, nem todo vento é do inimigo. Tem vento que é Deus que permite na nossa vida. Ó, que tremendo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, chegando nele o tentador. Olha a audácia do inimigo. Você acha que ele perturbou Jesus? Ele sabia que Jesus era filho de Deus. Aí você acha que ele foi lá perturbar Jesus. Não vai perturbar eu e você? Não vai tentar atrapalhar a minha vida e a sua? Olha, gente, isso aqui é muito sério. A gente está vivendo uma geração muito iludida. A gente acha que tudo tem coisa que não é só material. Tem luta que é espiritual. Tem coisa que é o próprio que está ali te tribulando a sua vida, a sua casa, o seu coração. Tem coisa que não é material, não. Tem luta que é espiritual toda a vida. E ele perturbou Jesus sabendo. Imagina aí você. Vigia, esteja atento, cuidado com as batalhas que você está travando. Cuidado, não é sobre pessoas. É sobre tribulações, dificuldades, o inimigo semeando no seu coração. E a palavra diz, olha o que ele diz. Ele diz assim, o diabo chega para ele e diz: Se tu és o filho de Deus, já chega semeando a dúvida, já chega semeando a discórdia, já chega colocando em dúvida quem é você, o que Deus acha sobre você, qual é a sua comunhão, qual é o seu caminho. Será que tu é crente? Será que você é bom? Será que você é isso? Será que você é aquilo? Será que Deus te vê? Será que Deus te ouve? Será que Deus está contemplando você? Ele já coloca semeando um monte de dúvida no seu coração. Sabe para quê? Para enfraquecer a sua fé. Aí você começa: será mesmo? Será que Deus vai fazer? Será que Deus está nisso? Será? Então você já sabe. Encheu de dúvidas, você já vai repreendendo. Já vai repreendendo. Sai da minha mente. Sai da minha mente. Não deixa. Sabe? Ele fica soprando, ele é terrível. Então você está vendo que ele chega e que ele semeia. Aí, não satisfeito, ele diz para... Olha que audácia do inimigo, gente. Ele diz para Jesus assim, está escrito.
Ele diz assim, se você pular daqui lá para baixo, está escrito lá na Bíblia, está escrito lá que Deus dará ordem aos seus anjos. Senão você não vai sofrer nada. Ele usa, quando é conveniente, ele usa a Bíblia, usa a palavra, usa pessoas, ele usa o que ele quiser. Se ele usou a própria palavra de Deus, o que ele não vai usar contra você e contra a minha vida? Quem ele não vai usar contra você e contra a minha vida? Só que Deus rebate, Jesus aqui rebate ele dentro da própria palavra. Mas também está escrito. Glória a Deus. O inimigo pega a palavra e usa para afrontar. Jesus pega a palavra e diz, mas está escrito lá que se eu fizer isso eu vou ter uma consequência. Está escrito lá para eu não atentar. Deus está escrito lá para eu não atentar. Está escrito lá para eu ser obediente à palavra. Isso aqui é o que te sustenta. Tá com dor, tá com dúvida, tá com angústia, tá desesperado. Isso aqui é o que te sustenta. O que sustenta o homem é a palavra de Deus. A palavra de Deus te mantém de pé. A palavra de Deus que te sustenta. Independente da luta que você está passando, corre para Deus, corre para a palavra. Vai ouvir uma palavra que edifica a tua vida. Não vai ouvir profetada, não. Não vai ouvir, sabe, palavra. E muitas das vezes essa palavra não vai ser exatamente como você quer. Muitas das vezes não vai ser exatamente o que você quer ouvir, mas é algo que vai nortear você, para você entender onde é que precisa de consertar, o que precisa ser arrumado na sua vida. Porque a gente muitas das vezes quer a bênção, mas não quer fazer esforço, e tem coisas que nós precisamos fazer. Tem desertos na nossa vida que Deus nos permite entrar. Para quê? Para aprender, gente. Para aprender o que fazer. Porque é muito fácil ser bom na hora que tá tudo belezinha, tudo tranquilinho. Mas e no deserto? Quem somos nós no deserto? Quem somos nós na hora da dor? Como é que nós nos comportamos na hora da dor? Jesus disse assim, está escrito. Não, você está usando isso, mas eu estou usando isso aqui. Eu estou usando isso aqui para o bem. Porque está escrito aqui, ó. Não tentarás o Senhor teu Deus. Olha que tremendo. Ele se baseou aqui, ó. O inimigo usou, mas ele se baseou. Ele pegou a palavra e fez ela uma base. A palavra de Deus. Isso aqui que eu estou liberando para a tua vida hoje, uma palavra de Deus. E você pode e deve fazer da palavra a sua base. Mas o que eu quero mais te falar aqui, a coisa mais tremenda nisso aqui, que vai desconstruir algumas barreiras no seu coração, para o bem, para te alertar, para você ter um bom entendimento disso aqui, do que Deus quer falar comigo e com você. Porque eu também recebo. Quando eu pego essa palavra aqui, eu examino meu coração. E vejo o que Deus quer falar comigo ali. E Deus vai trabalhar em cada coração conforme a vontade dele, conforme a necessidade de cada coração. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas Deus sabe. E dentro aqui, ó, ele vai te ajudar a enxergar algumas coisas que você precisa ver. A coisa mais interessante que está aqui, ó, que ele leva Jesus, ó, novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ele estava oferecendo para Deus, para Jesus, o mundo. Tudo que o mundo pode oferecer. Tudo que o mundo poderia dar de bom. Só que ele estava oferecendo isso aqui se Jesus adorasse ele. Tem coisas que vai chegar na sua vida que parecem muito boas a princípio. Muito boas, muito legal, muito, sabe? Porque o inimigo é sujo, ele sabe que o nosso coração é terreno. Sabe? Então, às vezes, ele vai colocar algumas ciladas no nosso caminho que aparentemente é muito boa. A palavra diz que o final de muitos caminhos é a morte. Eu não estou me lembrando certinho aqui, mas depois eu vou te falar. Tem coisas que parecem boas aos olhos, mas o final delas é a morte. Ele está oferecendo para Jesus aqui um reino, um mundo, uma glória, sem a cruz. Eu vou te dar tudo isso aqui, você não vai precisar passar por aquele martírio. Eu vou te dar tudo isso aqui sem você precisar ser chicoteado, caluniado, afrontado. Eu vou te dar tudo aqui sem precisar de você sofrer.
pagar preço. Eu vou te dar de tudo sem você ter trabalho nenhum. É muito bom, né? Você não acha que é muito fácil? Uma vida com tudo sem trabalho? Ele ofereceu para Jesus uma vida. Ele ia livrar Jesus de todo o processo. Cuidado com tudo muito fácil. Não existe nada que seja bom, valoroso, que venha para sua mão de bandeja. Você quer um trabalho, mas você não quer correr atrás. Um exemplo. Não quer levantar cedo, buscar? Não, você não quer, mas você quer uma porta aberta. Você quer uma família, sabe? Você quer uma família restituída. Você quer uma esposa que te ama. Você quer uma casa, filhos amorosos. Só que isso dá trabalho. Você vai ter que cuidar dessa esposa. Amar ela, sabe? Priorizar ela. Ouvir ela. Isso demanda tempo, paciência, muito amor. Os filhos, você vai ter que amar esses filhos, largar tudo, brincar com eles, amar eles, abraçar eles. Você vai ter que gastar muito tempo. E tempo na nossa vida é uma coisa que a gente não está gastando pro que é bom. A gente gasta tempo no Facebook, na internet, não sei o que, no TikTok, plá, 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 plá. Mas e a casa? Como é que tá? Você tem que gastar tempo. Você ama? Você quer ter perto? Você tem que investir. Você tem que pagar preço. Você quer uma vida com Deus, um ministério com Deus, mas você não tem tempo nem de ir na igreja. Você não consegue ir na igreja, você não consegue ouvir uma palavra de 10 minutos que para você é uma... Nossa, é uma luta dentro de você para você parar para ouvir uma palavra. E você sabe que isso é verdade. É uma luta para a gente ouvir Deus. É uma luta para a gente ir na igreja, ouvir uma palavra. É uma luta, é uma guerra. Mas você tem que ir. Você tem que buscar o Senhor. Você tem que buscar cobertura para a sua casa. Isso você vai achar em Deus. Porque a Bíblia diz que se Deus não guardar as cidades, em vão vigia os sentinelas. Que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. A cidade pode ter guardada, pode ter policial, pode ter bombeiro, pode ter... Vamos botar aqui uma pessoa importante. Pensa, junto comigo. Pagou aquele monte de gente para guardar. Se Deus não guardar, em vão vigia os sentinelas. A Bíblia está dizendo assim, que se eu não estiver lá, que se eu não proteger, que se a minha mão não estiver lá, vai entrar alguém lá e vai fazer uma besteira. E a casa? Adianta você pagar preço por uma casa? Se Deus não está edificando ela? A Bíblia diz que em vão trabalham aqueles que edificam. Isso quer dizer que você não pode fazer nada sem Deus. Você não pode edificar uma casa sem Deus. Você não pode estar guardado, protegido e amparado sem Deus. Isso é coisa que demanda tempo, obediência. Isso demanda renúncia. Renunciar ao que você quer para fazer o que tem. Renunciar ao que você quer fazer para fazer o que tem que ser feito, gente. É uma luta. E ele está oferecendo para Jesus aqui, ó, um caminho livre de dor, livre da cruz, livre do abandono, livre das chicotadas. A minha mãe dizia para mim assim, ó, o que vem fácil, vai fácil. Precisou dele passar por tudo isso aqui, ó, pagar um preço de sangue por mim e por você. Ele teve que passar, porque se ele não passasse por isso, eu e você não estaríamos aqui hoje. E ele pagou. Então, tudo que é bom na sua vida, tudo que vale muito a pena, vai exigir de você um preço maior. Glória a Deus. Mas se você se basear e fazer igual Jesus fez aqui, ó. Jesus se baseou na palavra. Na palavra que ele se baseou. Não foi em pessoas, não foi em circunstâncias, não foi no que foi oferecido de bom, nem o que era oferecido de ruim. Ele se baseou dentro da palavra. E ele botou assim, ó: vai-te, Satanás, porque também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. E a palavra fecha assim, ó: então o diabo deixou, e eis que cegaram os anjos e o serviram.
Olha que coisa mais tremenda isso aqui, gente. Glória a Deus. Quem resiste ao diabo é servido por anjos. Oh, aleluia. Resista às dificuldades. Resista às tentações. Resista aos dias maus. Eu tô falando isso para você porque eu sei que é difícil resistir. Eu sei como é difícil renunciar, como é difícil calar quando você quer falar, quando é difícil você abraçar quando você quer mais é apartar. Estar entre meio a pessoas que você quer se esconder, aqueles dias que você quer ficar debaixo da cama e chega pessoas com problema, dificuldade, Deus fala, vai lá e abraça. Ele fala, Senhor, mas eu estou precisando tanto de um abraço, eu estou precisando de oração, como é que eu vou orar por alguém, como é que eu... Faça. Porque é nesses dias em que os anjos vêm te servir. Te servem paz, te servem alegria, te servem renovo, te servem força para você continuar caminhando. Não existe vitória sem luta. Estão mentindo para você, estão dizendo que para você que é moleza. Não vai ser moleza, mas olha o final como vale a pena. E o diabo o deixou e os anjos o serviram. Quando você resiste ao diabo, os céus vão te servir. Te servir numa forma boa, tá, gente? Servir de graça, de força, sabe? De renovo. E do nada você estava acabado, destruído. E você levanta forte. Foi o céu que veio te servir enquanto você dormia, enquanto você chorava. Ele te serviu de renovo, de força, de graça. Oh, aleluia. Fortaleceu os seus pés para continuar a caminhada. Te deu uma esperança nova e você falou, é mesmo. Eu vou continuar, Jesus. Só pega na minha mão que eu resisto isso aqui. Eu resisto o mal, eu resisto às ofertas, eu resisto à minha carne, eu renuncio o que não é seu. E eu vou fazer de tudo, eu vou debandar tempo, sabe? Eu vou buscar fazer o que é certo. Eu vou buscar fazer o que edifica e vou trazer o Senhor para fazer junto comigo. Muitas das vezes Deus não chegou porque você ainda não chamou. A gente quer fazer com a força dos nossos braços. E a gente não consegue. Se eu dependesse das forças dos meus braços, gente, eu não sei o que seria de mim, porque eu não sei o que seria de mim. Só que quando o negócio está muito, muito ruim, eu já chamo ele sempre. Sempre eu chamo ele. Mas quando o negócio está demais, eu falo, Senhor, se a tua mão não for na minha vida, hoje eu nem levanto. Hoje, se eu levantar daqui, foi o Senhor, porque eu não tenho forças. Porque não existe vitória sem luta. Não existe viver uma vida fácil, sem dificuldade, sem dor, sem tristeza, sem afrontas, sem levante. Estão pregando mentira aí. Deus pode te dar, pode restituir, porque Ele diz que Ele restitui, que Ele transforma, que Ele renova. Mas existe um tempo de luta. Existe a bonança, sim, gente, existe. Existe o tempo de prosperidade. Mas também existe o tempo da dificuldade, o tempo da luta. E é nessa hora que você está no deserto, preste atenção nisso aqui, nas horas mais difíceis, é onde mais você é tentado pelo inimigo. Mas é onde mais você vê Deus agindo na sua vida. Glória a Deus. Se você está atravessando um deserto, fique atento. Recuse a voz do inimigo. Não, recuse. Ore. Fala, Senhor, brinda os meus ouvidos, brinda o meu coração. Espera, confiante no Senhor, porque vai ter uma hora que Deus vai dispensar anjos para fazer o que ninguém mais pode fazer na sua vida. Quem foi anunciar para Sara que ela estava grávida foi anjo. O anjo estava lá e chegou para anunciar a bênção dela lá. Às vezes ele vai usar pessoas, glória a Deus. Às vezes o anjo dele aqui vai ser pessoas que vai dizer assim, ó, tá chegando a sua batalha. Tá chegando a sua batalha? Não, tá chegando a sua glória. Resista à batalha. Resista, persista, fica de pé. Continua crendo. Continua crendo no deserto. Porque eu vou dizer para você agora, eu vou ser esse anjo na sua vida. Continua resistindo, servindo, obedecendo a Deus nesse deserto, porque tá chegando. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Está chegando o momento que o céu vai enviar reforço para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Está chegando o momento que Deus vai trazer aquilo que nós estamos pedindo para Ele. Mas continua confiando e resista ao inimigo. Deserto é escola. Deserto é lugar de aprendizado.
Deus não ia permitir o deserto se ele não quisesse te ensinar algo nesse deserto. Então, atenta para a voz de Deus. Pergunta para ele, Senhor, fala para mim. De repente ele já até falou. Então ouça, obedeça e faça o que Deus te manda. Porque não. Não existe vitória sem luta. Não vou dizer nunca para vocês que você vai chegar lá e vai dar certo. Não. Não tem vitória sem luta, sem renúncia. Não tem. Em nome de Jesus. Talvez seja que você não queria ouvir hoje, né? Mas, é um tempo. É só um tempo. Vai passar. E eu vou dizer outra coisa para você. Não adianta fugir do deserto, não. Não adianta você querer fugir da luta, sabe por quê? Porque de repente já está no meio do deserto. Ouça o que eu estou te falando. Você já andou, já está no meio do deserto. Só que está tão difícil. Estou falando por experiência própria. Está tão difícil, dá vontade de você voltar, né? Abandonar tudo, não dá vontade? De você largar tudo? Preste atenção no que eu estou te falando. Dá vontade de você largar tudo. Só que depois você vai ter que voltar, porque Deus te chamou. Não adianta você correr. Deus te chamou. Você vai ter que voltar e pegar o deserto do início. Você vai ter que pegar o deserto lá no comecinho de novo. E já era pra você estar findando esse deserto. Chegando no tempo da glória. No tempo de Deus enviar anjos. De Deus te servir. De bondade, de misericórdia. De Deus te guardar. O tempo de Deus te entregar a sua bênção que você tem tanto buscado. Mas você desistiu no meio do caminho. Aí você vai pegar o iníciozinho do deserto ali e começar tudo de novo. Você vai ficar andando no deserto até quando? 40 dias? 40 anos? Foge não. Continua persistindo e confiando. Só diz para ele, Senhor, enquanto o anjo não chega, me dá força, me ajuda. Porque se ele disse para mim, se a palavra dele disse que no final a gente é servido por anjos, toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Espera que Deus vai enviar. Se já não está enviando agora. Glória a Deus. Amém? Deus te abençoe.